Oi pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo. Hoje eu vou falar sobre a fotomontagem digital, né, a montagem digital, porque é o que a gente faz, né, atualmente, usando softwares de manipulação de imagem, mas antigamente, lá na década de 20, onde surgiu, né, esse movimento da fotomontagem, eles faziam de outras formas. Por exemplo, eles mesclavam fotografia com pintura, aquarela, fotografia com desenho, ilustração. Vou ensinar vocês como fazer a fotomontagem com a fotografia digital, né? Que é com o que eu trabalho. Então, como é que é? O que aconteceu? Por que eu decidi fazer essa fotomontagem? Eu sempre tive muito interesse, né, por esse estilo de fotografia. Tem como a gente fazer essa fotomontagem, mas cortando imagens de revista e colando, né, diversas imagens harmoniosamente, né, de uma forma que faça sentido formar uma outra imagem, né. Sempre achei muito interessante, mas isso só veio despertar em mim mesmo quando eu fui pensar o que fazer para o projeto. Que eu falei, nossa, por que não pensar na fotomontagem, né? Que foi muito divertido fazer e eu vou ensinar vocês como que a gente pode fazer isso. Então, o termo fotomontagem ficou mais conhecido lá para 1918, 19, durante a Segunda Guerra, quando eles faziam colagem, né, para criticar o governo, né, que estava acontecendo. E aí, uma das características da fotomontagem é justamente essa, passar uma visão, né, passar uma crítica de determinados assuntos, aspectos. Com o passar do tempo, isso foi ficando mais comercial, né? Então agora é a publicidade que mais faz fotomontagem, mais usa desse gênero, né, da fotografia. Mas me chamou muita atenção justamente por causa dessa ampla possibilidade que a gente tem, né? A fotografia já faz ser muito amplo, né, o que a gente pode comunicar através da imagem e relacionar imagens diferentes para passar uma visão abrange muito mais. E isso me chamou muita atenção de início, né? E aí, como é que foi o processo para fazer? E você, né, se você quiser fazer também as fotomontagens, se liga nos passos que eu fiz e que talvez dê certo para você também. Então, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir qual que era o meu assunto, o que eu ia falar, o que eu ia representar e tal. Daí, eu já tinha o assunto, que era Mariana, né? E eu pensei em fazer sobre a arquitetura marianense, né? Que é o barroco e tal. Aí eu fui sair tirando algumas fotos da cidade. E no final eu mostro cada foto que eu usei para fazer cada montagem, né? Então eu saí e fui tirando foto dos pontos turísticos, que geralmente é a Igreja da Sé, as duas igrejas, o São Pedro e lugares assim. Depois que eu fiz, né, essas fotos, eu escolhi, né, quais fotos eu queria usar, né? Tratei a imagem, né, melhorei cor, brilho, né, aquele tratamento básico, né, de exposição, luminosidade, essas coisas. E aí depois eu fui procurar inspirações. Na verdade, essas inspirações que eu vou passar aqui do lado, vai estar passando aqui do lado, eu peguei do Pinterest, que tem muitas ideias, né? Se vocês quiserem aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais, tem muito de montagem digital, fotomontagem, fotocolagem lá, e que pode dar uma ideia para vocês. Foi de lá que eu tirei algumas das minhas ideias, né? Lembrando que nunca é legal copiar uma coisa, tá? Quando um artista ou né, um fotógrafo faz determinada arte, faz determinada foto, não é interessante a gente ir lá e fazer a mesma coisa, porque aquela coisa já foi feita. A gente sabe que já dá pra fazer. Mas a gente pode se basear no que aquele fotógrafo, aquele artista fez e fazer uma coisa diferente, mas com aquelas referências. Então, copiar não é legal, tá bom? Outra coisa interessante também que a gente tem que mencionar
é que você não pode sair pegando qualquer imagem que tiver na internet, porque toda imagem foi produzida por alguém e o direito autoral é dessa pessoa que produziu a imagem. Então, todas as imagens que eu usei e que não foi fotografada por mim, eu tirei daquele site Unsplash. Se eu não me engano, é Unsplash mesmo. É um banco de imagem gratuito, e aí todas as imagens que tá lá tem o direito autoral já, né? Então você pode usar e não vai dar nenhum problema para você, mas eu não recomendo você simplesmente digitar no Google alguma imagem e copiar e fazer sua montagem, porque provavelmente o Google, né, tá pegando aquela foto de alguém que provavelmente não disponibilizou a licença, né? Simplesmente postou na rede social ou, assim, ou no site, sei lá. E aí não é legal você se apropriar de uma imagem que não é sua, né? Então eu vou deixar alguns sites aqui que eu costumo usar e eles são bem completos, tem vetores, tem imagens, objetos, dá pra fazer muito trabalho legal. Então, beleza. Depois que eu fui no Pinterest e descobri, né, mais ou menos pra onde que eu queria ir, eu fui lá, tirei as fotos da cidade, cheguei, editei as fotos e é aí que começa a mágica. Você pode usar outro software. Se você não tiver o Photoshop, dá pra você fazer no celular. Eu vou deixar aqui também alguns aplicativos que eu não usei, mas eu sei que dá certo. Eu usei o Photoshop. Não precisa de tanta habilidade não, porque você basicamente vai usar cortar, né? Você vai cortar a imagem, colar, sobrepor, mas é interessante você saber o básico assim do Photoshop para te dar uma autonomia maior e fazer você desenvolver o seu trabalho melhor. Então é isso. Eu fiz 3 produtos finais. Todas têm a ver com a Mariana, tem algumas críticas, né, sociais, que eu acho que a arte é um pouco isso. O artista vai lá e faz o que ele pensa, o que ele tá sentindo no momento, e aí né, a pessoa vai lá e lê aquela arte da forma que quiser. Então eu vou mostrar, né, aqui pelo Photoshop o que eu fiz, né? Cada coisa que eu fiz. Vocês vão poder perceber que nas minhas fotos tem a arquitetura barroca, né? Que é referência na cidade. Tem as igrejas da cidade, que são pontos turísticos. Tem uma cesta, né? Para representar o artesanato, que é a nossa cidade, né? Que Mariana é muito forte pelo artesanato que tem. Então, vocês vão perceber que tem elementos que faz sentido, mas as interpretações são inúmeras, né? São variadas. Então, vou mostrar aqui agora o meu primeiro trabalho, né? A minha primeira fotomontagem e mostrar como é que eu fiz. Então, pessoal, estamos aqui com a tela do Photoshop aberta. Aqui é o trabalho final, né? O que eu fiz aqui é o resultado. Só que aqui do lado tem um monte de ferramentas que eu usei para que isso acontecesse. Então eu vou começar desde lá de baixo, ó, tô apagando, né, tudo aqui que eu fiz, para começar desde da primeira coisa que eu fiz para vocês verem como é que foi. Então eu escolhi essa foto e vocês percebem que a foto tá toda poluída. Tá vendo que tem algumas placas aqui, tem poste, tem carro. Então, assim, eu não gostei, assim, não serviria para o meu propósito deixar a foto dessa forma. Então, eu vim aqui e modifiquei ela um pouco. Percebe essa foto? Eu modifiquei para essa. Então, como é que foi esse processo? Eu tinha tirado, né, essa foto aqui também no mesmo dia. São fotos diferentes, tá vendo? E aí eu vim e como eu tirei de um ângulo diferente, essa foto que eu colei aqui não tinha o mesmo ângulo, né? Então não pegava as placas e tal. Então eu vim com uma máscara e sobrepus essa foto aqui que eu não tinha gostado, né? Mas eu precisava dessa estrada, porque a minha montagem tinha a ver com essa estrada. Então eu vim, sobrepus a foto e escondia de trás. Eu também eliminei o céu. Vocês estão vendo aqui que o céu tá quadriculado, isso significa que ele tá vazado, ou seja,
Se eu colocar uma foto ou um plano de fundo aqui atrás, eu tenho como mudar o céu. E isso era uma das coisas que eu queria fazer. Então eu recortei. Depois que eu manipulei a imagem e sobrepus a igreja para ficar bonitinha, sem aquelas coisas na frente, eu fui lá e cortei o céu, né? Depois de cortar o céu, eu peguei lá um splash, o banco de imagem que eu falei, essa imagem dessa garotinha. E aí vocês percebem que eu cortei ela bem mal cortado, mas era bem essa ideia mesmo, sabe? De cortar ela mal cortada, como se ela tivesse saído do muro mesmo e tivesse aqui fazendo essa estrada. Então ela tá com um giz na mão e como se ela tivesse ela mesmo desenhando, né, essas linhas da estrada. Então vocês percebem como eu usei uma figura para fazer sentido numa coisa que existe numa paisagem verdadeira. Então a fotomontagem é isso. Você brincar com esse imaginário do real para o não real e dar mais possibilidades de interpretação. Seria mais interessante se eu colocasse um céu de noite. Eu adoro a noite, o São Pedro é lindo de noite e é cheio de estrelas também. Esse céu eu também peguei num splash. Todas as imagens aqui eu peguei lá. E aí eu deixei o céu desse jeito. Então você percebe, eu coloquei a camada embaixo, né? Da igreja que eu tinha feito, sem o céu, né? Com o céu transparente. E aí ficou certinho, tá vendo? Eu consigo colocar um plano de fundo porque eu limpei o céu que tinha. Então, se vocês tentassem fazer isso nessa imagem aqui, não daria certo porque o céu tá sólido. Deu certo para mim porque eu recortei o céu, não deixei ele mais sólido, e aí eu fui lá e coloquei o plano de fundo que eu queria. Então aqui já dá para ver que já ficou outra cara, né? Olha como é que era a foto inicialmente, ó. E aí eu fui lá e mudei e ficou dessa forma. Então assim, já mudou muito, né? Mas tava muito pouco para mim. Eu fui lá e peguei mais uma mão e coloquei aqui em cima, como se essa mão estivesse construindo a igreja, né? Percebe que ela está aqui terminando a cruz, né? Também com giz, seguindo a mesma lógica, né? Porque a fotomontagem é isso, criticar alguma coisa, passar uma mensagem, e aqui eu estou passando uma mensagem, né? Então, beleza. Depois disso, eu peguei mais um elemento que foi pão de queijo, né? Porque pão de queijo, Mariana, Minas Gerais tem tudo a ver. E coloquei ele aqui como se fosse a lua, né? E aí praticamente já tá pronta a minha fotomontagem. Falando assim, parece super fácil, mas eu recortei esse céu, eu recortei o céu, né, para colocar esse plano de fundo. Eu recortei a lua, que é o pão de queijo, eu redimensionei. Então, assim, é um processo um pouco trabalhoso, mas bem tranquilo de fazer se você domina um pouquinho das ferramentas. Então, por enquanto, eu só usei o quê? Recortar, né? Eu selecionei alguns, borracha em outros, usei máscara, usei pincel também. Então, eu sempre estava usando as mesmas ferramentas, não eram ferramentas novas, as básicas mesmo do Photoshop. Aí eu usei alguns tons de curva, tá vendo? Para dar um ar melhor para a foto. Um ar mais claro, um ar mais interessante. Eu clareei um pouco o céu, tá vendo? Tava muito escuro, eu clareei um pouco. E assim ficou a minha foto final. Então, é bem tranquilo de fazer. Então, pessoal, esse foi o meu último, né, projeto, esse foi meu terceiro projeto de fotomontagem. Espero poder ter passado um pouco, né, do que eu sei e do que eu aprendi para vocês.
Queria agradecer também essa oportunidade. Queria muito mostrar para vocês como que pode ser legal e como que a fotografia é vasta. Fiquei muito satisfeita com o resultado, espero que vocês também tenham gostado. E é isso, muito obrigada por essa oportunidade e vejo vocês no próximo vídeo.